Não. Podcast, Rose. Caramba. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Inspirados pelo hino da Internacional dos Trabalhadores, começamos mais um podcast Esquerda Web. Agora, hoje, num momento especial, fazendo um programa ao vivo, do Dia Internacional da Classe Trabalhadora, contando sempre com a presença do camarada Gabriel Mendes, para ajudar aqui na apresentação. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Gabriel apareceu, companheiro Jean também. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Me ouvem bem? Sim. Sim, que bom. Então, como eu dizia, estamos aqui num podcast Esquerda Web, ou podcast ao vivo, mais um episódio, hoje num dia especial, 1º de maio, dia da classe, que é a classe trabalhadora comemora um dia de luta, um dia em memória aos mártires de Chicago, um dia para lembrar do internacionalismo, da independência de classes, um dia para a gente lembrar de que a classe trabalhadora precisa, só ela mesma pode construir a sua luta, construir a sua libertação junto com os demais oprimidos. Então, hoje nós estamos aqui nesse podcast especial, vamos contar com uma presença de vários companheiros, além de Gabriel Mendes e do companheiro Zeca, que está aí na produção, na técnica. Vamos contar aí com uma lista importante de companheiros e companheiras para estar fazendo essa discussão hoje. O nosso tema central do nosso podcast de hoje é o 1º de maio e a luta dos trabalhadores para construir uma nova direção independente, uma nova direção classista, uma nova direção que tome a luta dos trabalhadores de maneira radical, e não recue diante dos enormes desafios que nós temos. Esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje. Nós estamos aqui no momento onde a pandemia em todo o mundo só cresce, fazendo vítimas cada vez, o número cada vez maior de vítimas em todo o mundo. Essas vítimas são principalmente os trabalhadores, as mulheres, a população periférica, a população negra, a população jovem, a população mais precarizada. Então, nós temos uma situação que demanda da nossa geração de trabalhadores, da esquerda, de mulheres, de jovens, nós temos diante do maior desafio da nossa geração, um desafio que é histórico, que é um desafio que enfrentar essa pandemia que ameaça milhões de vidas a partir dos interesses dos trabalhadores, a partir de um programa socialista, de um programa anticapitalista. Então, nós estamos com esse desafio. Hoje, nós tivemos vários atos, infelizmente, a maior parte da direção do movimento dos trabalhadores fez um ato em unidade, uma frente com setores como FHC, como Rodrigo Maia, com setores da burguesia, fazendo com que esse dia, que é um dia tão importante, marcado principalmente que tem que ser marcado principalmente pela independência de classe,
é um dia que foi feito sem esse caráter fundamental. Nós enfrentamos no Brasil, em outras partes do mundo também, mas no Brasil, um governo genocida, negacionista, que tem sido um agente direto de propagação da pandemia, um governo totalmente insensível com a vida de centenas, milhares de pessoas que já morreram no Brasil vítimas da pandemia, um governo que aposta no caos, aposta numa situação para que possa avançar no seu projeto, que é um projeto de fechar o regime. O governo Bolsonaro é um governo que tem um projeto, claramente, é um governo autoritário, que tem um projeto de fechar o regime político, acabar com os direitos democráticos dos trabalhadores, somente os direitos de luta e de organização. É diante disso que nós estamos no Brasil. Enquanto isso, nós temos a maior parte da direção, ou seja, os dirigentes que dirigem as organizações maiores do Brasil, as organizações sindicais, políticas, do movimento operário, fazendo um ato de frente único com a burguesia, ou seja, os setores que estão na linha de frente dos ataques à nossa classe. Então, queremos discutir isso com os camaradas. Para isso, nós vamos abrir os painéis. Chamo aqui para a tela Gabriel Mendes, chamo o Jean. Jean é um companheiro do PSOL, da tendência resistência do PSOL, é um companheiro que milita no Paraná, em Curitiba, é um companheiro que milita nas periferias, é um professor de sociologia, companheiro que a gente quer aqui dar as boas-vindas, agradecer imensamente a presença, ter aceito o convite de participar desse nosso programa, ok, Jean? Então, eu deixo você com o Gabriel para a gente começar a primeira rodada de bate-bola com os convidados. Legal, boa noite, companheiros, companheiras. Esse 1º de maio dos trabalhadores, dia importantíssimo. Quero saudar o companheiro Jean, que aceitou, né? O Antônio já falou, mas quero reiterar, né? Agradecer por ter aceito o convite a participar. E queria começar, né? Foi feita uma apresentação sobre a atuação do companheiro, e queria perguntar qual as impressões, dada a conjuntura que nós temos, quais são as suas, seu balanço, né, diante desse 1º de maio, que, como trouxemos, com os setores importantes das direções dos trabalhadores aderindo a um ato junto com a burguesia, né, trazendo figuras que aplicam ataques aos trabalhadores, como Rodrigo Maia, Alcolumbre, entre tantos outros, né? E queria perguntar qual é o seu balanço atual dessa conjuntura, suas impressões, companheiro, o que pode nos dizer? Todo mundo está me ouvindo, né? Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo que está vendo. Eu acho que existe um cenário um pouco diferente, né? De acordo com as regiões do país, principalmente no meio dessa pandemia que a gente está enfrentando aí, do coronavírus. Mas, para além disso, né, existe essa grande necessidade que a gente encontra hoje, de fato, né, construir uma nova direção para o movimento da classe trabalhadora, e mais especificamente, que a gente fala aqui, o nosso trabalho que a gente faz, para essa nova classe trabalhadora das periferias, né, essa classe trabalhadora que não tem as mesmas características do que a classe trabalhadora lá, que Bom, acho que acredito que o companheiro... É complicada devido a essa situação de fato, né? E aí a gente vê que as principais centrais do país aí, e a principal direção do movimento de massas aceita fazer um 1º de maio, que é um dia de luta, que remete a isso, né? Onde existiam conquistas, e é um dia em que fica marcado, né? Para todo brasileiro que ainda de fato acredita e que quer ter uma direção, uma mudança desse país, ver Rodrigo Maia, FHC e todos esses nomes aí que atacam a classe trabalhadora, que são inimigos confessos, né, da classe trabalhadora,
acaba sendo muito complicado, né? E aí eu acho que o tema vem de fato a nos ajudar a fazer esse balanço, né? Da necessidade real que a gente tem de construir essa nova direção e também pensar quais vão ser os caminhos, né? Na nossa opinião, um dos caminhos é de fato se inserir na classe trabalhadora a partir da periferia. O nosso trabalho que a gente faz aqui é num bairro, então a gente está inserido em cursinho pré-vestibular, estamos fazendo uma campanha de solidariedade para mostrar para a classe trabalhadora, de fato a esquerda, o PSOL e as correntes aí que estão fazendo junto com a gente se preocupam com a vida das pessoas e não com os lucros. Então é mais ou menos isso que a gente está avaliando de fato, né, nesse novo momento. E é uma derrota, né? Eu acho que finalizar essa parte aqui dizendo que é uma derrota de fato a gente fazer, a gente não, né? A CUT, os outros setores daí, petistas, o PCdoB, fazerem o 1º de maio com setores da burguesia. Isso é lamentável. Sem dúvida, sem dúvida. Teve toda uma movimentação ao longo da semana, algumas rupturas entre os setores mais combativos do movimento, que não aceitaram essa imposição desses setores que negociam de maneira escancarada com a burguesia e praticam a conciliação de classe há anos, se não décadas, né? E você comentou sobre algumas ações que tem feito. Vamos ir para Curitiba, para a sua região. Como vocês têm feito junto com os companheiros para manter, mesmo diante de pandemia, mesmo diante do coronavírus, uma atuação política, ações de solidariedade, como tem sido durante a pandemia, para continuar a manter a atividade política? Assim, de fato, né, passar para todos os camaradas aí, para toda a galera que está vendo de fato aí, do Brasil inteiro, qual que é o nosso quadro aqui, né? Acho que, para quem não sabe, a gente tem o Ratinho Júnior como governador do estado, é um dos caras que é um dos governadores mais alinhados com o Bolsonaro. Tem o Rafael Greca, do DEM, né, prefeito da cidade de Curitiba, e a gente percebeu que, de fato, existiu uma adesão ao isolamento social. Hoje mesmo, né, eu dando uma volta aqui na minha quebrada e tal, fui comprar pão, vi que, de fato, eu acho que esse vírus que se chama Bolsonaro, ele consegue influenciar muito as pessoas, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, e que a gente tem que, de fato, tentar combater. Mas o cenário geral assim, do estado é que a gente tem hoje 1.407 casos confirmados, né, segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, 86 mortes. Na capital, a gente tem 23 mortes, e a maioria dos casos, né, aqui são 640 casos. E aí, em todo o estado, a gente tem 915 recuperados. Mas, para além disso, e que fragiliza ainda mais a saúde pública do estado, né, e a sua estrutura, a gente vive hoje, no nosso estado, desde agosto do ano passado até aqui, uma epidemia, de fato, de dengue, né, principalmente no norte do estado aqui. Então, para vocês terem uma ideia assim, do quadro, além do Covid-19, a gente também está com o problema da dengue. A gente tem 399 municípios. Em pelo menos 333 desses 399 municípios que tem no estado do Paraná, a gente teve caso de dengue. De agosto de 2009 até abril, já são 114.711 casos e 105 mortes. Desses 333 municípios, 195 deles têm declarado epidemia, de fato, de dengue, né? Então, são dois problemas que se juntam, né? E acabam causando ainda mais um problema de saúde deixado de lado conscientemente, sem investimento, pelos governos que passaram, né? Sejam da direita tradicional, da esquerda mulherada, aí, que é o PT, ou esquerda liberal, seja aí do Bolsonaro. A gente vê um descaso, né, histórico com a saúde pública, e hoje esse preço está sendo cobrado. Existe uma possibilidade, né, acho que é essa avaliação que eu faço, com esse afrouxamento do isolamento social, que eu pude perceber hoje aqui no bairro, de que os casos aumentem, né, e sem dúvida nenhuma, isso vai exigir muito mais a nossa saúde pública aqui, e que vai ter problemas, né, como em todo o resto do país. Curitiba tem essa imagem mentirosa, né, que passa, que é uma cidade planejada, é uma cidade onde tudo dá certo. Não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Quem mora na periferia sabe que isso
Isso não existe. Todos os problemas que a gente tem no país existem aqui, só que ainda muito piores, né? Porque existe toda essa maquiagem mentirosa em Curitiba, né? Porque quem é da periferia sabe o sofrimento que existe, sabe que pegar ônibus é difícil, é lotado, sabe que emprego é difícil, então, né? E também tem o caso aqui de São José dos Pinhais, que é uma cidade fundamental para a economia do Estado, é uma cidade industrial também, mas que no dia de ontem o seu prefeito, né, que apresentou aí, liberou, assinou um decreto para que igrejas, shoppings, autoescolas e atividades ao ar livre pudessem serem retomadas, né? Então, a gente tem uma ideia do nível que a gente está. São José dos Pinhais que tem 323 mil habitantes, é uma cidade grande, a maior da região metropolitana aqui de Curitiba. Ela tem só 4 leitos direcionados para o enfrentamento do Covid-19. Já tem um ocupado e uma morte pelo Covid. Enfim, então eu acho que é esse o sentido das questões, né? A gente, de fato, está vendo que é um problema. Então, passar esse cenário geral do estado do Paraná e de Curitiba e região metropolitana, acho que é bom para todo mundo ter uma noção do que está acontecendo aqui também, do que pode vir a acontecer. Muito bem, companheiro. Você falando, traçando o panorama de Curitiba, do Paraná, como todas as cidades ao redor, me lembrou que em 2000, na última eleição municipal, o atual prefeito, Rafael Greca, ele ficou marcado porque ele falou que ficou com nojo ao sentir o cheiro de pobres, né? Sim. Ele fez essa declaração e lembro que marca a posição de classe. Isso é uma marca que não tem como não lembrar, e imagino que ele seja um dos muitos prefeitos que sejam a favor da flexibilização, né, do fim da quarentena, ou do isolamento social, né, ou provavelmente está atuando nesse sentido, né? Então, mostra claramente o posicionamento de classe desses prefeitos. Imagino que ele tem algum alinhamento com o bolsonarismo, ou já teve, ou ainda tem, né? Enfim. Enfim, companheiro, nós falamos, reiteramos a questão da necessidade de construir alternativas políticas, né? Ou seja, a possibilidade de construir uma nova direção política para a classe trabalhadora. Quais os desafios que nós temos para isso? Por onde nós devemos começar para conseguir concretizar a construção de alternativas políticas e nova direção política para a classe trabalhadora? Por onde começamos? É uma questão complexa, complicada, mas lanço o desafio para você. Acho não, né? É uma certeza que a gente vem construindo lá na prática e vendo que dá resultados materiais e reais, né? Mesmo que ainda seja um trabalho muito incipiente, inicial, o trabalho que a gente faz aqui no Sítio Cercado, que é um bairro da periferia, um dos mais afastados do centro, um dos mais violentos também, e que concentra todos os problemas aí que a gente vê Brasil afora. Mas, enfim, eu acho que essa pergunta ela vem muito para que a gente tente, de fato, pensar, né, como se construir uma nova direção para o movimento dos trabalhadores. E eu acho que até esse nome, né, para o movimento dos trabalhadores, né, a gente pensava que a classe trabalhadora hoje, a gente, de fato, democratizar, na minha opinião, acho que a gente tem que democratizar a nossa linguagem, porque é uma linguagem ainda muito difícil de ser compreendida, e não estou aqui dizendo, e nem colocando a classe trabalhadora e o povo da periferia em uma posição subalterna, né, uma posição de que, de fato, não vai conseguir compreender o que a gente está falando, mas é mais no sentido da gente conseguir ser de fato mais simples, ter uma linguagem um pouco mais adequada, né? Não uma linguagem culta, como não estou dizendo que é aquilo, mas uma linguagem que as pessoas, de fato, entendam e possam passar a acreditar na gente. Acho que a nossa pequena experiência que a gente tem aqui, em Curitiba, eu acho que isso já é uma vitória, né? Você tem uma experiência de esquerda na cidade de Curitiba em uma periferia. Isso já é um avanço, inclusive, para a luta de classe, a construção da esquerda revolucionária
na minha opinião. Mas como eu disse ali no início, né, a gente tem um trabalho, inclusive, importante na universidade privada, a Universidade PUC-PR. De fato, ali a gente não via que a esquerda, né, queria disputar alguma coisa ou construir alguma coisa. Não estou dizendo que a gente começou, estou dizendo que a gente já apostou. A gente foi lá e fez as coisas acontecerem de fato. E hoje a gente vê que existe de fato um movimento dentro dessa universidade, que é privada, que tem realmente esse setor da classe trabalhadora que acabou entrando a partir das políticas aí compensatórias, né? Não foi foi um avanço em algum sentido, mas a gente sabe que não é um avanço que se mantém. As vagas da universidade privada, a gente quer vaga em universidade pública. É filho de trabalhador com possibilidade de ser médico, que é filho de trabalhador com possibilidade de ser advogado, de ser engenheiro, inclusive de ser professor, né, que é o meu caso. Mas, para além disso, né, eu acho que o caminho que a gente tem hoje para enfrentar e para tentar, de fato, construir essa nova direção passa pela periferia, sem nenhuma dúvida. Esse é um dos grandes desafios que a esquerda socialista revolucionária tem e precisa entender. A gente, acho que fazendo uma analogia aqui, a gente tem, de fato, né, as pessoas que a gente pode contar. Por exemplo, médico, por exemplo, psicólogo, por exemplo, advogados. Eu acho que a esquerda precisa, de fato, ter esse giro consciente e começar a fazer esse trabalho, porque as pessoas vão lembrar de quem está com elas na hora do problema. Na hora da felicidade, na hora da festa, ninguém lembra de nada. Então, eu acho que esse é o sentido, né? E, para além disso, a gente tem essa paciência histórica necessária que a gente tem, né? O trabalho de base na periferia é muito mais difícil. Então, eu acho que esse é um dos caminhos, né? O ensino pré-vestibular, nesse momento de pandemia, a solidariedade de classe. Acho que assim a gente vai conseguindo, de fato, construir uma nova direção, sem os vícios do petismo aí, né? Dessa direção traidora da nossa classe. Sem dúvida, a necessidade de superação do petismo e dessas direções que há muito tempo já não estão à altura dos desafios que nós temos, desafios históricos. Camarada, mais uma vez agradecer. Nós vamos continuar agora com outros companheiros que vieram para contribuir com o nosso debate. Muito obrigado, viu? E vamos continuar. Quero fazer uma saudação final. Não, acho que é só isso. Agradecer o espaço que vocês abriram para a gente participar, né? E de fato, né? Eu acho que esqueci de falar agora, mas para finalizar e dar tchau para todo mundo e agradecer a todo mundo que está vendo, todo mundo que está assistindo aí essa live, de fato fazer esse espaço, né? Que evitar, que ajuda a evitar a fragmentação dos funcionários, né? Eu acho que a corrente socialismo barbárie tem esse papel aí e vem demonstrando na prática, né? Que é evitar essa fragmentação que a gente sofre. É isso. Beleza, Jean. Beleza, companheiro. Bom, agora vou passar a bola para o Antônio, que vai continuar nossa live com a companheira Suelen, que também agora passa uma perspectiva lá do Mato Grosso, né? Companheira professora, historiadora. Vou passar a bola para o Antônio. Até breve. Obrigado, Gabriel. Obrigado mais uma vez ao Jean, que se dispôs a contribuir com esse debate tão importante, que é a construção de uma nova direção para a classe trabalhadora. Agora eu estou com a companheira Suelen Cerqueira, companheira que é professora de História da Rede Estadual de Mato Grosso, que atua na periferia do Estado, companheira que tem sensibilidade com a educação, com o movimento negro, com o movimento indígena, uma companheira extremamente atuante nessa região. Bem-vinda, companheira. Boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui, né, dando uma parcela aí de contribuição nessas discussões que são extremamente necessárias, né? Sobretudo nesse tempo de pandemia. Eu acho que a nossa mobilização nesse momento muda o modo de operar, mas não se distancia dos seus ideais, né? Na construção aí da revolução ao longo do tempo, né? Eu falo aqui do estado de Mato Grosso, da periferia do estado de Mato Grosso, estou numa cidade do interior, né?
Aqui, a nossa luta, né, dos profissionais da educação como um todo, no enfrentamento, né, do bonapartismo aí do senhor governador Mauro Mendes, alinhados à visão e à política do atual governo Bolsonaro, né, além do enfrentamento dos ataques do governo estadual com a classe trabalhadora dos profissionais da educação, a nossa luta é de construção de unidade, aqui, né, começando pelos profissionais da educação, diante de todo não sei se vocês ainda me ouvem. Sim, pode falar. Diante de todos os ataques que que a classe trabalhadora vem sofrendo, né? E eu falo especificamente do lugar da mulher negra, né? Da mulher negra, trabalhadora, né? E as nossas diferenças se materializam, né? Elas se materializam no mundo do trabalho aí, de conhecimento de todos, né, que as mulheres negras recebem menos da metade dos salários dos homens brancos, né, e a nossa preocupação cotidiana são condições de vulnerabilidade, risco de violência, a nossa luta é diária, né, contra todos os tipos de discriminação, de assédio, seja na sociedade ou expresso e destacado pela mídia. Então, nesse contexto, é preciso entender que as mulheres negras, a gente vive diante de uma realidade desumana, né? Além do capitalismo opressor, a gente vive diante de uma realidade desumana. Então, a gente precisa enfrentar aí cotidianamente o racismo, o machismo e a pobreza. Nós assistimos aí alguns avanços, né? Apesar dos pequenos avanços conquistados, são necessárias muitas ações para a mudança dessa realidade perversa que a gente vive, né? Como, por exemplo, eu, como professor e atuante na educação, né, vejo que aí garantir a Lei 10.639, né, na determinação do ensino de história e cultura afro-brasileira, e seja, de fato, aplicada em todas as escolas, né, a conscientização da importância dos negros para a sociedade, por meio da educação, reforça a luta aí para a gente não só vencer as desigualdades nesse país, mas construir um programa da esquerda revolucionária, né? Ok, Sueli. Deixa eu discutir um pouco com você a questão do governo Bolsonaro. Hoje, 1º de maio, nós tivemos aí os atos aí, vários atos, tivemos atos classistas, independentes, a CSP com lutas, a Intersindical e outras organizações fizeram atos independentes, fizeram atos classistas, né? Mas o ato que mais teve visibilidade foi esse ato da CUT. E, ao mesmo tempo, esse ato da CUT com os nossos inimigos de classe, né? Digamos, de passagem. São os caras que estão na linha de frente tiveram na linha de frente da reforma da Previdência, tiveram na linha de frente do teto dos gastos, tiveram na linha de frente dessa famigerada reforma trabalhista. Então, nós temos essa situação. Por outro lado, hoje, Bolsonaro, a grande declaração do Bolsonaro, cinicamente, em seu pronunciamento, é que o grande desejo dele é que os trabalhadores voltem a trabalhar, ou seja, ele quer que os trabalhadores morram. Esse cara é um genocida de fato, não é? Eu queria que você comentasse um pouco isso, como enfrentar essa conjuntura, com Bolsonaro no poder, com Rodrigo Maia no poder executivo, com Rodrigo Maia à direita no Congresso e no Judiciário. Bom, para esse enfrentamento, né, para além, né, da construção do discurso de rebater o discurso do antipetismo, né, eu acho que rebater, né, o antipetismo e toda a narrativa que foi construída aí ao longo desses anos do antipetismo é algo que acho que já até não nos cansa, assim, né, de certa forma. E nesse cenário atual, né, para além, né, de uma proposta,
né, que supere aí o lulopetismo, né, na construção de uma esquerda revolucionária, eu acho que é como o companheiro falou, né, é construir pela base, não só pela base que nós estamos habituados a estar ali, né, a base militante, a galera que está na universidade, né, mas é construir, essa construção passa por uma conversa, eu chamo de papo reto mesmo, com a periferia, né, com os setores que hoje estão marginalizados, né, dentro desse sistema perverso do capitalismo, passa diretamente por um papo reto com a periferia. E esse papo reto exige de nós, né, uma linguagem adequada para conseguir atingir e para conseguir construir, né. Esse papo reto, ele passa, né, de falar com a periferia, né, na linguagem que é conhecida, né, ele passa, né, por um discurso que eu acho que a gente não está habituado, sabe, a discursar nesse papo reto, né, então a gente acaba muitas vezes, né, isso seria até uma crítica, muitas vezes a gente acaba falando só por os pares, né? E onde o nosso discurso chega? Ele chega na periferia, né? Ele chega lá no menino de 14, 15 anos que está no maior sofrimento, né? Ele chega na mulher negra, chefe de família, né? Sendo oprimida pelo sistema capitalista a todo momento, né? Qual é o alcance, né, do nosso discurso? Eu acredito que o projeto aí da esquerda revolucionária passe pelo papo reto, né, de conversar com a periferia, né, e de construir um projeto junto, ouvindo os seus anseios, não colocando eles, né, só como exemplo, mas construindo, né. E hoje, nesse cenário que a gente vê, né, do governo Bolsonaro, desfazer, né, desfazer e desconstruir, né, todo o discurso fascista, que muitas vezes é reproduzido pela galera da periferia, né, é uma tarefa aí que nos exige coragem, né, que nos exige muito trabalho. Ah, legal. Realmente é preciso uma mudança, nós precisamos aprender outra língua, né, muitas Sim. vezes, né, os trabalhadores intelectuais, os trabalhadores da classe média, precisam, a esquerda, de uma forma geral, precisa decodificar e para chegar na periferia. E na periferia, não só nos bairros, mas nas fábricas, nas escolas. Sabemos que isso, enquanto educadores, como você e eu e outros que vão estar no programa, a gente sabe dessa dificuldade de linguagem, também da transposição, que a gente chama na educação de transposição didática. Porém, assim, quem educa o educador? Essa é uma das grandes perguntas da nossa corrente de pensamento, que é o marxismo, né? E nós temos aí nas várias periferias das cidades experiências, como sempre, que a periferia traz, experiências de auto-organização, de autoajuda, né? Nós temos em São Paulo o fenômeno chamado Nós por Nós, que é ajuda solidária. Como está isso na tua região, na tua cidade? Você tem participado ou tem notícia desse tipo de iniciativa que brota da periferia, da base? Sim, sim. Aqui na mesma linha, né, desse movimento de solidariedade, né, acontece aqui também, né, uma cidade pequena, mas esse movimento de solidariedade acontece, né, sobretudo vindo do movimento das camponesas e do movimento indígena também, né, que é forte aqui nesse processo aí de ajuda por solidariedade. Mas mais além do que dar a mão e da ajuda, né, e de expressar a solidariedade, é muito importante, né, a gente está junto com o movimento de solidariedade, está expressando que o Estado não chega ali, né, a classe trabalhadora, né, que está recebendo aquela ajuda de solidariedade, né,
revestido de solidariedade, né? É entender que aquela ajuda é necessária porque o Estado não chega, porque o Estado é omisso, né? Mas está acontecendo, sim, aqui na cidade, inclusive com os alunos, né, sobretudo com os alunos da zona rural, né, e as suas famílias que precisam de ajuda nesse momento, e está acontecendo, sim. Muito bem. Nós já estamos no painel aí com outro companheiro, Severino Félix. Agradeço imensamente a Suelen por trazer esse retrato de Mato Grosso, dessa região tão importante, tão rica na luta de classe, de resistência dos camponeses, resistência dos povos indígenas. Peço que a companheira faça aí uma saudação final, trabalhe alguma ideia que gostaria de deixar na nossa live. Bom, vou agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, e falar para vocês que a luta continua aqui no Centro-Oeste, aqui no Mato Grosso, né, no enfrentamento. Está ouvindo? Estamos ouvindo. A internet aqui é meio precária, né, então... E agradecer a oportunidade, dizer que a gente continua a luta e vive na luta aqui do Mato Grosso. Obrigado, companheira. Forte abraço. Tamo junto. Gabriel, toca aí agora com o Severino. Vamos. Severino Félix, camarada. Vamos nessa. Severino, você que é professor, já adianto algumas apresentações, professor, estadual, militante, eu acho que nós estamos com problema no áudio do Gabriel. Gabriel, acho que estamos com problema no seu áudio. Me ouvem? Agora sim. Pode continuar. Ok. Então, Severino, então, você como militante, Socialismo Barbárie, Coletivo Professores em Movimento, como professor da rede pública estadual, quero trazer aqui alguns elementos já da política global que abordamos sobre essas traições que não são de hoje, da burocracia sindical, de negociação direta com a burguesia. Tenho certeza que isso não passou batido, não passou perseguido. Isso é importante. Quer trazer uma pergunta, qual o seu balanço, tudo. Oi. Gabriel, nós estamos com problema com o seu áudio. Eu vou assumir daqui enquanto você faz os ajustes aí. Pode ser? Okay. Pode ser. Continue. Tá bem, eu assumo aqui, depois você retoma. Okay. Em breve. Então, boa noite, companheiro Severino. Severino Félix, vamos apresentar novamente. Companheiro é professor da Rede Pública Estadual de Ensino, professor de matemática. É o companheiro da corrente Socialismo ou Barbárie, que é uma tendência interna do PSOL, constrói o coletivo Professores em Movimento, mora em São Bernardo do Campo, é um companheiro de tradição aí na luta de classes na região do ABC. Boa noite, companheiro. Estamos sem o seu áudio. Não, estão ouvindo? Agora sim. Ah, beleza. Então, agradecer, né, a oportunidade de participar dessa live, podcast, nesse 1º de maio histórico, 1º de maio de isolamento total no mundo e no Brasil também. Sim, é um 1º de maio totalmente atípico, né? É um 1º de maio que, na maior parte das cidades e dos países, a gente não pode estar nas ruas em protesto, que é o 1º de maio que a gente gosta, 1º de maio de rua, de enfrentamento, mas nós estamos aqui na resistência e discutindo a necessidade
de construir uma alternativa de direção para os trabalhadores, para o movimento estudantil, para o movimento de mulheres, para o movimento negro, uma direção que entenda o que propague a independência de classe. Tem um companheiro, se eu não me engano, foi o Daniel Silva, que fez uma pergunta aqui que eu acho que encaixa bem com a primeira questão que a gente está levantando para os nossos convidados. Ele perguntou se o que vai, alguma coisa assim, o que vai predominar? O bonapartismo, o autoritarismo de Bolsonaro ou a resistência popular, a rebelião popular? Na sua opinião, como você vê a atual conjuntura que nós temos, né? Uma conjuntura de polarização crescente, de um governo que dá demonstrações todos os dias de que quer fechar o regime, principalmente impor seu poder, impor o poder executivo e seus demais poderes, fechar as liberdades democráticas, caçar os direitos dos trabalhadores, ou seja, esse sabemos que é um governo bonapartista, que o Bolsonaro é um neofascista diretamente, e que é um governo cada vez mais autoritário. Quando a gente fala bonapartista, autoritário, contra os direitos, contra as liberdades democráticas, aqui vamos retomar o que a Suelen disse, né? Vamos usar uma linguagem mais direta. É um governo que é um perigo mesmo para os direitos democráticos, principalmente de organização de luta. Creio que o bonapartismo, né, nesse momento, ele está em alta. O governo Bolsonaro, ele se constituiu no vácuo, né, na ausência de política da esquerda. A fragmentação da esquerda criou esse vácuo e Bolsonaro, né, a direita, criou esse protofascismo que se deu no governo Bolsonaro. E só que nisso surgiu a resistência dos movimentos sociais. A gente viu o movimento, ele não, foi crescente de mulheres. Tem a resistência, né, da classe trabalhadora em todos os setores. No Rio Grande do Norte, os professores estavam em greve antes da pandemia, Minas estava em greve. Aqui em São Paulo, a gente estava enfrentando também momentos, né, contra a reforma da Previdência imposta pelo governo Bolsonaro, e houve resistência. Agora, o problema é que precisamos o quê? De alternativa à burocracia sindical, à burocracia petista, o lulopetista, que tem a totalidade, dirige a totalidade dos movimentos a nível nacional. E isso é um problema para a classe trabalhadora. Se não houver, né, essa alternativa, que ela tem que partir realmente da unidade da esquerda e da esquerda socialista e revolucionária, nós podemos sofrer as consequências desse governo Bolsonaro. Porque os trabalhadores estão resistindo. Em todos os cantos há resistência. Agora, porém, é preciso constituir realmente na prática essa alternativa. Não só nas eleições, porque tem a tradição da esquerda construir, né, frentes, unidade de ação nas eleições. Só que agora precisamos dar um salto mais qualitativo. Então precisamos estar nas eleições e também nas ruas, na luta contra esse governo genocida, esse governo neofascista que é o governo Bolsonaro. Que é um governo que a todo momento quer impor realmente sua política ditatorial, uma política de sangrar, tirar direito da classe trabalhadora. Não foi à toa que nesse momento de pandemia edita aquela medida, a MP 936, que tira direito da classe trabalhadora. Isso é um duro ataque. E junto com isso o governo Bolsonaro também ataca, né, servidores públicos, porque acha que é seu inimigo principal, e ataca a educação pública. E não é à toa que Bolsonaro editou a MP 934 também, que institui, né, a possibilidade, assim, do ensino EAD por parte dos governos municipais e estaduais. Eu acho que isso é um pouco do cenário que a gente está vivendo nesse momento de pandemia, e os governos constituídos, né, no vácuo do governo Bolsonaro, os governos estaduais e municipal, também estão aproveitando esse momento de pandemia para aprofundar diretamente, né, a privatização do ensino público, da educação pública, que é com o ensino EAD. E isso se torna o quê? Resistência. Mesmo a gente não estando na rua, nesse momento, cria esse polo de resistência a nível nacional. Então, creio que o que vai prevalecer pós esse cenário é a constituição de um novo movimento sindical, movimento político, na forma de resistência a esse governo Bolsonaro.
Ok. Me ouve, Severino? Estão ouvindo? Severino? Oi. Opa. Então, vamos emendar mais uma parte aqui da nossa entrevista com o Severino. Severino, nós tivemos um companheiro do Paraná, uma companheira de Mato Grosso. Severino é um companheiro de São Paulo, companheiro da região do ABC paulista. E São Paulo é, de longe, o estado que está com o maior número de contágio de mortes pela Covid-19. São dados de hoje, são 30 mil casos de contágio, 30.374, e são 2.500 mortos em todo o estado. Isso porque o senhor Dória, João Dória, diz que faz o combate, polemiza com Bolsonaro no sentido de fazer o combate à pandemia, que é posar de cara racional, do setor da classe dominante que é coerente, esclarecida. Como tem sido esse enfrentamento a esse governo que permite chegar a mais de 2.500 mortes, isso números subnotificados. Sabemos, tem estudos que dizem que esse número pode ser até 15 vezes maior do que isso. Na verdade, a gente está navegando no escuro, né? Navegando sem bússola. Então, eu queria que você trouxesse o Estado de São Paulo para o debate, o enfrentamento com Dória, e, se possível também, eu sei que você está na frente de iniciativas de ajuda também no bairro, na cidade, eu queria que você trabalhasse essas duas questões, se possível, para a gente. Beleza, né? Os dois camaradas que me antecederam também são professores e fazem parte da periferia, né? Então, acho que isso é um orgulho, assim, para a nossa organização e para as organizações de esquerda, porque começa a ter raiz na periferia. Aqui em São Paulo, a gente enfrenta o governo, né, Bolsonaro, que foi o termo que ele utilizou na última eleição, para se eleger na rasteira da moda que era Bolsonaro. Aqui nós tivemos uma luta duríssima, né, contra a reforma da Previdência o ano passado com o governo Dória, que aumentou a nossa alíquota para 14% e mais 2% assim, de contribuição do nosso Instituto de Previdência. E foi dura a luta. E é um governo que, desde que assumiu, né, tem atacado diretamente o funcionalismo público, em especial a educação e a saúde. E é um governo que, nesses últimos meses, né, tentou se desvencilhar da imagem do governo Bolsonaro. Porém, ao mesmo tempo que ele coloca, né, que tenta se desvencilhar, é um governo que, para ele, privilegia o lucro do capital em detrimento da vida, né, dos trabalhadores e da população negra e periférica. Não é à toa que a gente tem 2.500 mortes no estado, né? Aqui em São Bernardo a gente já tem 49 óbitos, já concretizado. E não está sendo fácil essa luta. Porque hoje o governo João Dória faz parte, né, do novo cenário da direita. Uma direita que a gente trata como uma direita mais raivosa, né? Essa outra direita. E o governo Bolsonaro está alinhado com o governo Dória, assim como o governo Witzel, no Rio de Janeiro. E o enfrentamento, né, a esse governo também trata, né, pelo ataque à educação, ataque à saúde e o ataque também à violência policial. Que no estado de São Paulo que a gente tem um índice muito forte de assassinatos, né, pela polícia militar, e geralmente nas periferias e nas regiões onde tem uma concentração de população negra. E o governo Bolsonaro, né, visa fazer o quê? Visa criar assim, uma exploração da classe trabalhadora. Dória se aproveitou nesse momento de pandemia, demitiu todos os funcionários terceirizados das escolas, como os merendeiras, cuidadoras, né, que se tinha dos nossos alunos especiais, e é um governo que não é diferente do governo Bolsonaro. O que ele visa realmente é atacar a classe trabalhadora, atacar o funcionalismo público e privilegiar diretamente, né, o capital. E quando a gente passa assim para um ataque diretamente, uma luta ao capitalismo,
a gente tem que atacar, essa luta tem que ser a nível municipal, estadual e federal. Porque hoje no cenário, para a gente constituir, né, uma alternativa para aquelas trabalhadoras, a gente passa também diretamente pela a burocracia sindical, né, que a gente tem. Em São Paulo, o nosso sindicato, que é a POSP, é dirigido majoritariamente pela direção ligada ao petismo. E é uma direção que freou, né, todas as lutas dos últimos anos, frente aos governos, que é Geraldo Alckmin do PSDB, e agora freia, né, a luta também contra o governo Bolsonaro. E não é à toa que hoje, nesse ato 1º de maio histórico que nós tivemos, entra para a história por ele ser atípico, né, em relação ao coronavírus, e atípico porque a gente vê o setor cultista ligado com todo o setor que construiu o impeachment da Dilma, né, ajudou a prender o Lula e tirar direito dos trabalhadores. Então, isso é uma traição diretamente aos trabalhadores a nível nacional. Então, por isso que é importante, né, nesse momento, a gente pensar em alternativa, né, de direção para esse setor burocrático. Agora, essa alternativa de direção passa, como eu disse anteriormente, pela unidade da esquerda. Então, é muito importante que a Conlutas e a Intersindical, né, constituíssem hoje esse ato virtual de forma unitária, porque já é um passo para a gente pensar futuramente em como construir a unidade da esquerda. Então, tem que ser na luta e na rua para construir uma alternativa. Muito bem, nós já estamos de volta aí com o Gabriel Mendes na tela e com o próximo convidado, Fabrício César, que é professor em Campinas. Daqui a pouco o Gabriel faz as apresentações necessárias. Severino, uma última palavra, você que é um companheiro de experiência no movimento social, na esquerda, que, se é possível responder rapidamente, quais são as características que essa nova direção, que não leve a tantas derrotas como o lulismo tem nos levado, tem que ter, na sua opinião? Tem que ser uma direção que tem que, primeiro, ser constituída de forma democrática, né? Eu acho que tem que ter isso como princípio, a unidade do setor de esquerda. Tem que, como foi dito aí pelos colegas anteriores, ouvir setores periféricos, né, setores que até então são marginalizados. A gente tem hoje, né, setores do movimento negro, a gente tem setores hoje, né, de associações, né, locais, de movimentos que estão trabalhando hoje nesse setor, né, de ajuda, né, na pandemia. Então, tem que ser uma direção constituída amplamente de forma democrática. E, como nenhum setor de esquerda, né, passou, assim, no Brasil, por uma grande período, assim, de experiência para dizer que é a alternativa, ela tem que se constituir com todas as forças, né, de forma proporcional, e que todos os movimentos consigam ser representados, né, nessa direção. Então, nós temos aqui direções, né, aqui em São Bernardo, movimento rap da juventude, temos movimento de mulheres, movimento negro, movimento, né, de educação. Então, esses vários movimentos têm que ser constituídos, né, dentro dos partidos de esquerda e dentro das centrais, e a partir daí você criar um projeto, criar um programa de forma, né, conjunta. Não dá para uma entidade achar que vai construir um programa sozinho. Para a revolução ou para essa alternativa hoje a essa burocracia que a gente tem sindical lulopetista. É preciso uma unidade, e essa unidade levar à construção de um programa, de um projeto alternativo. Muito obrigado, Severino, pela participação, pela contribuição no nosso podcast de hoje. Um abraço, até mais. Agora deixo vocês com... Obrigado. Deixo vocês com o Gabriel e com o Fabrício. Bom, vamos lá, companheiros. Vou voltar aqui, vamos ver se, por favor, me avisem se tiver algum problema na conexão e o áudio não for. Olá, companheiro, bem-vindo, Fabrício, ao nosso podcast ao vivo. Queria primeiro saudar você que é professor, correto, em Campinas, professor da rede estadual, né, também, assim como o Severino, aqui no ABC. Queria perguntar, Fabrício, você que
recentemente publicou um texto no Esquerdo Web, né, publicamos um texto seu, importante, que trouxe a discussão do Estado de São Paulo, né, questão do governo estadual, né, que aparece como uma suposta, né, alternativa para a linha do negacionismo, da linha genocida do Bolsonaro, né, uma linha política de deixar morrer, de que os trabalhadores morram, né, que é o que Bolsonaro defende escancaradamente, né, e o Dória parece que vem aí como uma linha alternativa da burguesia, né, ele que se elegeu em cima do Bolsodória, né, surfou na linha do bolsonarismo em 2018, né, vem hoje procurando se diferenciar, né, que é uma grande hipocrisia. E como você enxerga, companheiro, essas diferenças da burguesia, essas diferentes linhas de ação da burguesia e que são bem expressas nesse governo de São Paulo? Boa noite a todos. É importante esclarecer algumas questões aí, principalmente com os camaradas que acabaram de falar anteriormente, que pontuam de forma bem plena o que anda acontecendo na política nacional. Nós estamos vivendo um processo dentro da política que, para nós, comunistas, é muito mais problemático e muito mais grave do ponto de vista real daquilo que está colocado, né? Alguns apontamentos aí que seriam importantes ser colocados, principalmente em relação à responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade desse governo protofascista, do caso do Bolsonaro, e de quem que é a responsabilidade desse governo aqui no estado de São Paulo, né? O Bolsodória, que foi uma campanha que não só a nível estadual, mas o Bolsonaro também vai se utilizar disso em muitos aspectos, a responsabilidade é do próprio lulopetismo, né? É bem colocado pelo camarada Severino, que anteriormente disse, que o próprio lulopetismo vai fazer com que se fique estagnado as principais forças de luta que a classe trabalhadora tem dentro do sistema capitalista, que seria nada mais do que os sindicatos, né? Vejam o exemplo do sindicato da POSP no estado de São Paulo, que há 40 anos está na mão do PT, 10 anos a mais do que o próprio governo PSDBista no estado, e que por muito tempo e continua fazendo essa política de deixar com que não haja de nenhuma forma uma organização dos professores de forma efetiva no estado de São Paulo, né? Os desmandos cutistas dentro do sindicato, né, que em sua maioria estão na mão desse pessoal, é exatamente para continuar barganhando com a burguesia aspectos primordiais do rompimento do sistema capitalista, né? Nós temos aí uma grande quantidade, hoje foi nítido isso, né, no 1º de maio, que a gente não pode dizer que é uma comemoração, mas há quanto tempo a CUT vem a público dizer que nós devemos comemorar, né? E isso faz com que exista de forma efetiva um desagregamento da classe trabalhadora, né? O que faz com que o bolsonarismo acabe ganhando muito espaço na periferia, né? Qual é a fala que mais chega, que se aproxima? Acaba sendo, nesse momento, desse bolsonarismo, desse fascismo, desse protofascismo que exerce uma pressão muito grande, né? Dados do IBGE, nós temos um 1º de maio com 20 milhões de desempregados, né? Se nós formos colocar o subemprego, nós chegamos aí a 50, 60 milhões de pessoas, né? Num país que tem 200 milhões de habitantes. Essa é a realidade. E com quem que o lulopetismo sobe nos palanques para discursar? Com o PSDB, né? Notícia dessa semana aqui, o João Dória foi convidado para um congresso que o PT vai produzir para falar sobre a questão do coronavírus, né?
Eu acho que o principal caminho que a classe trabalhadora e principalmente os movimentos revolucionários necessitam para romper com o bolsonarismo é romper com o lulopetismo. Não dá mais para a gente sentar com essas pessoas. Elas têm ideias e posicionamentos contrários a uma revolução, né? Pelo contrário, muito mais profundo, eles sequer falam em revolução, né? Eu estive presente, por exemplo, no congresso da POSP, agora no início de fevereiro, né? Onde nós tivemos a presidenta do sindicato, que em sua fala apoiou um projeto PSDBista, que é o Inova, aqui no estado de São Paulo. É complexo, é muito desgastante, mas nós não temos uma outra saída a não ser romper com o lulopetismo para poder lutar e destruir esse protofascismo advindo do bolsonarismo, né? Muito bem, Fabrício, muito bem. Você colocou uma série de pontos, todos eles trazem várias discussões, todas elas profundas e importantes, né? Como a questão do bolsonarismo. Queria perguntar para você, é um fenômeno que, na sua visão, se restringiu às eleições de 2018, como algo, esse diálogo que ele conseguiu construir com setores expressivos da classe trabalhadora se resumiu em 2018 ou continua? Como que isso acontece com a pandemia agora, né, com essa pressão enorme, né, de uma imensa massa de trabalhadores precarizados, informais, como que isso se dá hoje, né? O bolsonarismo foi algo que foi forte e vem se desmanchando, ou ainda não? Ainda tem algum diálogo com os trabalhadores, com o conjunto, né, da classe? É óbvio que essa estagnação lulopetista, que abarca aí todos os sindicatos, né, a sua grande maioria, faz com que a classe trabalhadora não tenha uma linha de luta, né, para romper com muitas questões. Dito, né, a reforma trabalhista e previdenciária há um ano e meio ou 2, certo? Agora, eu tenho uma visão um pouco clara em relação a isso, né? Eu venho colocando aí inúmeras vezes que o bolsonarismo, ele num passado recente aí, nas eleições de 2018, ele até inclusive teve uma expressão dentro da classe trabalhadora, né? Hoje eu acredito que ele não tenha mais, né? Isso vem caindo, né? É mais um merchan bolsonarista para ver o que ele consegue embarcar em relação a isso, né? Para mim, né, visivelmente o interesse de uma parte da burguesia, não a totalidade dela, aqui no Brasil e no mundo, que ele continua no poder, né? Porque ele já meteu o pé pelas mãos inúmeras vezes, ele não fala a linha da qual ele se apoiou para se eleger, e eu acho que o nosso grande problema é exatamente isso. A classe trabalhadora, ela não tem um rumo dado pelas suas lideranças, né? Porque essas lideranças estão em conluio com o grande capital, fazendo com que o Bolsonaro, né, e esse bolsonarismo continue ainda tendo um certo espaço de debate, mas que vem certamente se fragmentando, né? Ele não consegue mais abarcar e subir essas questões, né? Veja que ele consegue ter 30% aí de um eleitorado nas eleições, e hoje é nítido que ele não consegue ter absolutamente, assim, nem no máximo uns 15% desse eleitorado, que é a expressão mais terrível da sociedade, né? Sem dúvida, companheiro, sem dúvida. Também compartilho que há questiono esses 30% que vira e mexe a mídia coloca, né, de apoio ao bolsonarismo, e sem dúvida foi a conciliação de classes, e ainda que continua repercutindo e sendo dominante nas organizações que aparecem de maneira ilusória, né, como representantes dos trabalhadores,
E é isso que vem sendo um freio grande para as rupturas que vem acontecendo rupturas no interior do que se chamou de bolsonarismo, mas, ao mesmo tempo, temos uma lentidão das direções em construir uma alternativa política de fato, enquanto muitas, né, mantêm insistindo na conciliação de classe, insistindo nas velhas formas, né, companheiro? E as perspectivas hoje, na sua opinião, para construir o Fora Bolsonaro, como que entra hoje a consigna Fora Bolsonaro, Fora Mourão, como construir hoje no interior do movimento, na sua opinião, companheiro? Essa é uma tarefa muito complicada para nós revolucionários, né? Como eu falei no início da minha fala, e essa luta, ela perpassa pelo rompimento do lulopetismo. É o próprio lulopetismo que abocanha e abarca uma grande parte da classe trabalhadora advinda desses sindicatos, que é um instrumento de luta nosso dentro do sistema capitalista, que faz com que não exista, neste momento, uma unidade, que ela precisa ser construída. E como nós vamos construir isso? Mostrando e apontando que o lulopetismo é tão obsoleto e igual ao bolsonarismo, né? Eles são uma face de uma mesma moeda. Qual é o papel do lulopetismo nesse momento, né? Se não apenas produzir de forma colocando essa massa de trabalhadores perdidas num momento tão preocupante da nação e do mundo, não é? Nós não vemos o Lula e não vemos em nenhum momento o PT propor uma saída para a classe trabalhadora. Então é importante que nós, revolucionários, tenhamos uma visão bem límpida a esse respeito, né? Que é romper com o lulopetismo para avançar contra o Bolsonaro. E isso é uma tarefa dupla, né? Ela vem de encontro exatamente com uma posição que nós não vamos poder desviar o foco. Com o lulopetismo não dá para sentar para discutir sequer eleições, né? Que seria uma ferramenta dentro do sistema capitalista para a classe trabalhadora. Nós precisamos romper com tudo isso. E acho que é importante que a gente tenha como visão que a nossa unidade seja para além da eleição, né? E eu acho que isso é um papel importante que nós devemos construir. É demorado, será penoso, nós vamos apanhar muito porque o lulopetismo está aí atacando a esquerda de todas as maneiras, mas nós não podemos desviar o foco. Eu acho que não tem uma outra solução a não ser esta. E para derrotar o Bolsonaro, nós precisamos derrotar esse lulopetismo que está aí. Vou começar a fazer uma pergunta, depois passo para os demais companheiros. Estamos também com o Renato Assad, companheiro estudante da USP, de Geografia, da Corrente Socialismo Barbari. Teve hoje já numa live internacional, com companheiros de vários países do mundo, da Corrente Internacional Socialismo ou Barbari. Daqui a pouco também entra na conversa. Quer fazer uma saudação primeiro, Renato? Para a gente passar a pergunta para o Beto? Pode ser, companheiros. Boa noite a todos. Parabéns aí pela iniciativa, pelo programa, uma discussão muito rica, muito importante. Queria aqui saudar a participação do companheiro Jean, do companheiro Fabrício, da companheira Suelen e agora do companheiro Beto, participações extremamente importantes, contundentes, para enriquecer aí o debate. Vamos, então, passar para o Renato Assad, que é o companheiro da Juventude, ver como o Renato, que é militante do Socialismo Barbárie, tendência do PSOL, da Corrente Internacional, o Renato está vendo esse 1º de maio, já com as repercussões, com os jornais mostrando como foi o ato das centrais, da CUT, como foram os atos alternativos, e quais são os desafios, né? Colocar para o Renato isso, quais são os desafios da classe trabalhadora, da juventude, das mulheres, nesse 1º de maio? Sim,
Eu acho que nesse horário aqui agora, esse momento, já dá para fazer um balanço aí do que foi esse dia, esse 1º de maio singular na história, desde que se foi consolidada a data do Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, né, consolidada aí pela Segunda Internacional, depois da luta histórica aí já mencionada pela Toninha, de 1886, dos mártires de Chicago, né, que lutaram do dia 1 ao dia 4 aí numa greve importante pela regulamentação de uma jornada de 8 horas de trabalho, jornadas que chegavam a 7 horas de trabalho, e que naquela época, fazendo um preâmbulo, naquela época os desafios, ou seja, uma redução de jornadas que chegavam de 17 horas a 8 horas, uma redução de 9 horas aí, parecia impossível. E eu acho que eu falo isso justamente para a gente entender que os desafios hoje parecem muitas vezes abstratos, parecem impossíveis, mas eles a gente possui aí reservas de mobilizações importantes e de caminhos que a gente pode seguir realmente para construir uma alternativa, uma saída imediata ao governo Bolsonaro, porque não há mediação possível frente a esse governo, é preciso derrotar Bolsonaro para enfrentar a pandemia. E a gente, enfim, frente ao balanço do 1º de maio, além de um dia singular também, né, de um 1º de maio cibernético, online, a gente também tem um 1º de maio em que se reuniu pela primeira vez na história Rodrigo Maia, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, e figuras históricas do campo da direita neoliberal, enfim, que muitas vezes, digamos assim, pode-se falar, se colocam à esquerda do lulopetismo, que espera, de maneira irresponsável, de maneira, não quero parecer superficial aqui, mas de maneira covarde, sim, um desenvolvimento institucional sem propor qualquer iniciativa na luta de combate ao Bolsonaro. Então, é um 1º de maio cibernético, mas um 1º de maio aqui, eu acho que coloca um ponto necessário de inflexão e coloca também, acho que a gente teve importantes atividades muito positivas, atividades internacionais nossas, a gente assistiu também a live da CSP com lutas, a gente tem importantes setores aí que se colocam na luta como alternativa ao lulopetismo, enfim, e para que não fique também de maneira que pareça superficialidade, que pareça pura pedantismo, mas eu acho que é necessário aqui fazer essa diferenciação ao lulopetismo justamente no sentido de não cair no infantilismo sectário, mas das necessidades que a gente tem, das necessidades históricas e desafios históricos que a gente tem hoje para a classe, não só para enfrentar a pandemia, mas também para enfrentar e construir um mundo alternativo pós-pandemia. Eu acho que esse é o principal cenário, é um capitalismo hoje extremamente insuportavelmente agressivo, um capitalismo que não coloca perspectiva alguma à nossa juventude, uma juventude precarizada, uma juventude que tem cortes significativos no campo da educação, que não tem acesso a uma saúde de qualidade, uma juventude que fica à mercê de um capitalismo predatório, explorador, sufocante, e que, enfim, acho que começa, antes da pandemia, começava a se levantar em importantes processos de rebeliões populares pelo mundo, Chile, Hong Kong, Porto Rico, Bolívia, etc., enfim, e que tem tudo, de fato, para se organizar, para justamente manter essa dinâmica, forjando a sua própria experiência na luta contra o capitalismo dos governos de direita e que tem todas as condições e possibilidades para enfrentar o governo Bolsonaro e derrubar esse governo. Muito bem, voltamos com o Gabriel. Gabriel, você pode fazer mais uma intervenção, uma pergunta para o Renato? Gabriel? Oi. Você agora. É você. Tá. Companheiros, me escutam? Bom, Renato, acho que a gente fez boa discussão, você veio como um seu elemento coringa, importante. Mais um programa de esquerda web, né, o podcast, e queria trazer algumas perspectivas, como você vê a possibilidade de construção hoje do Fora Bolsonaro, né, para que seja, já vem sido levantado por uma série de organizações, direções, colocada, né, na ordem do dia, essa palavra de ordem, mas muitas delas colocam de maneira
protocolar, né? Ou seja, sem colocar elementos, táticas, política concreta para efetivar o Fora Bolsonaro, para que Fora Bolsonaro não seja só uma palavra jogada ao vento, né? Então, como hoje nós podemos efetivar e construir o Fora Bolsonaro, no que devemos apostar, em quais setores, enfim, nesse sentido que eu pergunto para você. Eu acho que é uma resposta, é uma pergunta extremamente importante, mas é uma pergunta, eu acho que muitas pessoas se fazem, mas eu acho que muitos setores e muitos partidos políticos se recusam a responder. E eu acho que a gente tem que estar à altura e conseguir responder essa pergunta. Como? Por onde? Por quê? Quem? Então, eu acho que, enfim, eu acho que centralmente o que a gente tem que apostar hoje é na classe trabalhadora. A única classe, uma classe histórica, que tem capacidade de tomar pelas próprias mãos, de tomar e enfrentar governos, colocando os seus direitos, colocando as suas demandas, colocando as suas necessidades, é a classe trabalhadora. Mas ela também não pode fazer isso de qualquer maneira. Ela tem que fazer isso de maneira consciente. Então, hoje a gente, por um lado, tem a necessidade de construir consciência, e quem fala isso é o camarada Zé Roberto, que infelizmente teve um problema técnico aqui, mas que coloca de maneira importante. A gente tem que, por um lado, construir consciência, e por um lado, eu acho que né, a gente tem que enxergar na cotidianidade, a gente tem que enxergar a totalidade da luta, né? A cotidianidade ela tem que refletir a totalidade da luta, né? Quais são os nossos objetivos, sem perder de vista a nossa estratégia, né? Que é justamente uma sociedade alterna, rigorosamente alterna a esse modelo colocado hoje. Mas a gente tem elementos práticos e objetivos. Hoje as periferias, o Antônio já colocou aqui, movimentos como Nós por Nós, Nós por Nós, né? Movimentos da periferia, movimentos que apostam na auto-organização, que trazem elementos importantes de autodeterminação no sentido local, no recorte local. A esquerda socialista ela tem o dever de se inserir nessas campanhas e transformar essas campanhas em comitês de resistência, comitê de luta para derrubar o governo Bolsonaro. Então, eu acho que, para além, obviamente, que como eu fiz aqui já, acho que coloquei um pouco, o cenário internacional hoje, ele é regado a sementes importantes de mobilização no setor da juventude e no setor das mulheres, setores esses dois que se apresentavam na linha de frente, os setores mais dinâmicos hoje na luta de classes. E juntando esses a um giro importante hoje de setores da classe trabalhadora que começam a se inserir mais diretamente na luta pelo Fora Bolsonaro, eu acho que a gente consegue construir um campo importantíssimo, cotidiano, que totalize a luta num sistema de consignas para derrubar Bolsonaro e enfrentar a crise. Uma pergunta que eu acho que pode ser final, se o Gabriel concordar, porque a gente já está aí com mais de 1h30 de podcast. Para o Gabriel, para o Renato, antes do Gabriel encerrando, que é o seguinte: nós estamos diante do enfrentamento a uma pandemia, um governo que faz uma escalada autoritária, bate e assopra, mas sempre procurando criar as condições para avançar na sua sanha, no seu caminho autoritário. Acabou de fazer um desafio ontem ao STF em relação à medida do STF, Alexandre de Moraes, obrigado, que fez uma chantagem, na verdade. Então, assim, sabemos disso, sabemos que a classe trabalhadora mobilizada, só ela pode enfrentar a pandemia, os efeitos da recessão, enfrentar o governo Bolsonaro. Sabemos que a direção que a classe trabalhadora tem é uma direção traidora. Aí vai a pergunta, Renato. Nós somos do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, que é minoritário, mas é um partido que tem presença em setores da vanguarda, em alguns setores de massa, tem 10 deputados federais, que dobrou a sua bancada na última eleição. É um partido que tem importância, tem presença cotidiana na mídia, no Congresso, tem projetos que são aprovados, enfim, é um partido importante.
Aí é o seguinte, mas do ponto de vista da política do pessoal, o que o pessoal pode fazer que ainda não está fazendo para resolver o problema que é a questão do programa de hoje, que é como construir uma direção superadora do lulismo. Queria que você discorresse, desenvolvesse um pouco esse tema, que é um tema central. É necessária para a gente discutir e formular nos tempos de hoje. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o PSOL, que a gente sabe que o PSOL é um partido de tendências, diferentes tendências e correntes que disputam politicamente, mas a gente tem que entender e deixar e apostar cada vez mais de que essa disputa política ela tem que ser transparente, de que ela tem que ser honesta, de que ela tem que ser fraterna. E outra coisa que eu acho que é importante é justamente entender qual é o papel que cumpre a direção do partido hoje, né? A direção do partido hoje cumpre um papel recuado, um papel derrotista, e eu acho que a direção talvez não, que muitas vezes se coloca com um complexo de vira-lata, de se apequenar, mesmo que seja um partido pequeno, mesmo que seja um partido ainda de vanguarda, um partido ainda novo na história da política brasileira, é um partido que tem totais condições de disputar as massas, se inserir justamente nas estruturas políticas em que nós acreditamos que sejam essenciais para construir a luta cotidiana. Então, eu acho que a direção do partido ela tem que colocar a mão na consciência e saber qual é o seu papel hoje, né? Eu acho que ela não tem ciência de que hoje a história e a luta de classes hoje, os desafios de natureza histórica, a direção tem um papel importantíssimo, um papel histórico para cumprir. Nós não estamos dizendo aqui que o pessoal vai fazer a revolução, de que o pessoal vai derrubar Bolsonaro sozinho, mas o pessoal tem que entender qual é o pessoal e a sua direção tem que entender qual é o seu papel hoje, qual o papel que ele pode cumprir. Eu acho que muitas vezes a direção talvez não acredite nem no seu potencial como partido. Isso é um problema. E mais além, há uma necessidade, como já foi falado aqui, de romper com a política do petismo. Um rompimento que não seja sectário, um rompimento que proponha unidade de ação em todos os campos, em todas as estruturas, justamente para enfrentar o governo, mas tem que entender que a gente não pode confundir unidade de ação com frente política. Frente política, ela justamente é uma organização para além de formulação de um programa emergencial imediato, ela visa também a construção a médio e longo prazo de uma alternativa. E justamente quando você se coloca na saia, quando você não deixa de formular políticas alternativas e que indicam um caminho de superação do lupetismo, você cada vez mais posterga. E aí a história vai caminhando a uma velocidade na qual a gente não consegue intervir, na qual a gente não consegue ser interventores da realidade, a gente às vezes passa a ser comentadores da realidade. É um problema gigantesco porque são desafios de natureza histórica. Mas eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que tá. Deixa por aí. Obrigado, Renato. Contribuiu bastante, veio salvar a gente nessa parte final do podcast, que foi rico, apesar dos problemas técnicos. Agora a gente pede para o Gabriel Mendes fechar para a gente esse episódio. Vamos lá, camaradas. Um grande orgulho, muito bom estar ao lado de companheiros, todos que vieram aqui. Claro, saudação especial ao Antônio, Renato, agora que está concluindo nosso episódio, e a todos aqueles que participaram, né? Um desafio, algo novo para muitos, né? Fazer um episódio ao vivo, mas foi enriquecedor, né? Importante num dia de luta dos trabalhadores, fechamos o calendário do dia, né, já agenda intensa de atividades desde a manhã, né, com a tarde, com nossa reunião da Corrente Internacional, né, nossa live da Corrente Internacional, enfim, uma agenda cheia, uma agenda que trouxe discussões importantes para não só trazer essa data como um dia histórico, né, um dia de relembrar passado, né, como tentam fazer aqueles que hoje não apresentam perspectiva para o futuro, né, que não apresentam perspectivas de saída política para o conjunto da classe, né. Então, ao mesmo tempo que sim, trazemos a importância de
lembrar dos mártires de Chicago, lembrar de todas as lutas que a classe trabalhadora travou e continua travando, nós procuramos analisar a situação, analisar, trazer palavras de ordem, trazer balanços, trazer perspectiva para que tenhamos um futuro socialista, tenhamos agora criando novas ferramentas, novos instrumentos para os explorados e oprimidos lutarem e conseguirem romper os grilhões que hoje se colocam, né? Então, mais uma vez, uma saudação fraterna a todos os camaradas, viva a luta dos trabalhadores, viva o 1º de maio, e continuem nos acompanhando e vendo todas as lives e tudo os textos que a gente vem publicando no nosso Esquerdo Web, que vem se mostrando uma ferramenta cada dia mais forte e promissora, né? Então, um grande abraço, camaradas. Abraço, Gabriel, abraço, Renato, obrigado. Até semana que vem, para o próximo episódio do Esquerda Web ou podcast.